pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui hoje falando de criação e educação de filhos, que para mim é um assunto muito importante e essencial. Eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. O meu nome é Roberta Arendt, eu sou mãe do Joaquim, sou doula pós-parto, sou arquiteta e no momento estou estudando educação transpessoal, que é uma proposta de educação voltada a pais e educadores com base na educação integral do ser. Bem, a minha jornada de maternidade foi bastante profunda. A minha vida mudou completamente com a chegada do meu filho. E quando eu me vi ali com um serzinho tão novo, tão dependente de mim, eu percebi que eu precisava me voltar a mim mesma, a voltar a mergulhar num processo de autoconhecimento. E, e também como eu sentia que a criação de filhos ela sempre foi uma coisa muito importante para mim, mesmo antes de eu ter filhos. E ali foi que eu senti que se eu quisesse realmente criar o meu filho de forma mais consciente, eu precisava rever muitas coisas na minha vida, eu precisava voltar a olhar para mim mesma. E na verdade acho que até foi um processo bem natural. Eu sinto que eu vivi aquilo, que eu aceitei o presente que a vida estava me dando. E também eu sinto que o contato que a gente tem com a natureza facilitou muito todo esse processo de descobertas e autodescobertas. E, e hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, que eu adoro, que é a parentalidade consciente, que é um termo que eu tenho utilizado bastante e eu acho que ele conecta bem com a educação transpessoal. E também eu acho que a parentalidade consciente, falar disso, fica mais focado em nós que somos pais educadores, que estamos em busca dessa criação mais autêntica para os nossos filhos. Então eu espero que vocês gostem, vou passar alguns slides e vou falando sobre o assunto. Primeiro, eu quero definir um pouco mais sobre o termo parentalidade consciente. Parentalidade é um termo bem abrangente e existem algumas definições como função parental, qualidade parental de maternidade e paternidade, envolvimento parental. Seria quem está envolvido com a criação e educação da criança. E consciente é que tem a consciência de, que possui a noção ou conhecimento sobre uma coisa, é estar consciente de suas responsabilidades. Resumindo, parentalidade consciente é exercer a atividade de mãe e pai de uma forma consciente, com o intuito de expandir cada vez mais a própria consciência, a percepção de si mesmo e do outro, tendo assim olhar para o filho de forma mais autêntica, respeitosa e harmoniosa. Se conhecendo melhor e conseguindo se colocar no lugar da criança, respeitando a sua individualidade, as suas emoções, suas necessidades e reconhecendo a sua personalidade. É conseguir fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com os valores essenciais, além de começar a perceber como se está agindo, se realmente está agindo de acordo com o que acredita, porque não adianta nada pregar um discurso que é vazio e que não se encaixa nas ações diárias. Hoje eu vou colocar algumas perguntas-chave que vão ajudar você nesse processo e também vou mostrar 3 caminhos que vão lhe direcionar e fortalecer para trilhar o caminho da parentalidade consciente. A minha base é a educação transpessoal. E na educação transpessoal, o termo educador ele é visto como num sentido mais amplo da palavra. Ele dá lugar aos educadores, aos cuidadores e aos pais, o que conecta totalmente com o termo parentalidade. Bem, hoje a gente já sabe como é importante ter consciência na relação que temos diariamente com os nossos filhos, na sua criação e na educação. E assim a gente se abre para um novo tipo de educação. E praticando uma parentalidade consciente, as relações vão se construindo de forma mais madura, mais nutrida, mais orgânica e mais saudável. Porque afinal, quem não quer criar um vínculo forte e saudável com o seu filho? Quem não quer ver o filho crescer livre, autônomo e seguro, permitindo ser ele mesmo? Ver o filho ser e viver quem ele é na sua essência? Sendo pleno e tendo escolhas conscientes e alinhadas com seus valores, sabendo quem ele é de verdade? E mais, quem não gostaria de ter sido criado assim? Bom, eu já adianto que eu não estou falando de perfeição e muito menos de seguir cartilhas e regras. Ao contrário,
Eu estou falando de ser autêntico, inteiro e ser verdadeiro consigo mesmo e com o seu filho, numa relação de transparência. E lembrando que todos nós temos as nossas falhas e também as nossas virtudes. E não há mal nenhum nisso. A parentalidade consciente ela é uma crescente, ela é uma vivência diária, uma grande experiência e surpreendente. É um encontro com a própria vulnerabilidade. É como se fosse uma abertura ao autoconhecimento e à transformação contínua. E por tudo isso, o caminho e a prática da parentalidade consciente, ele é muito mais feito de perguntas do que de respostas. Então, pegue um papel e uma caneta para anotar, que eu vou dar algumas perguntas-chave, também com palavras-chave que a gente vai ver em seguida. E eu tenho certeza que muitos insights virão. Eu digo por mim porque quando eu falo ou escrevo sobre esse tema, muitos insights vêm à tona e eu sempre aprendo algo novo relacionado à minha própria experiência como mãe e como ser humano. E muitas fichas vão caindo. Então, pega um caderno, pega uma caneta e vamos anotar. Bem, uma pergunta bem básica que todos temos, né, que é uma coisa assim, quando a gente tem um filho é uma coisa que vem muito forte. Por que é tão importante criar essa relação bem nutrida e saudável entre pais e filhos? Eu acho que na verdade é o que todo mundo quer, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, ainda mais com essa vida tão corrida. E a gente sabe que não existe uma fórmula mágica que vai mudar tudo do dia para a noite e que principalmente que venha de fora. A gente sabe que tudo está muito dentro de nós mesmos. Então é muito importante investir nessa relação diária que temos com os nossos filhos, porque sabemos que a realidade dos relacionamentos em família não é das coisas mais fáceis de se conseguir. E é no convívio diário e com as pessoas mais próximas que somos quem realmente somos, que as nossas sombras vêm à tona, que as nossas fragilidades vêm à tona, nossas virtudes, e é ali que os desafios surgem. E quando se trata da criação dos filhos, estamos conhecendo esse novo ser. Estamos nos conhecendo também como mãe ou pai dessa criança e estamos descobrindo e vivendo essa nova experiência. É tudo muito novo. E as coisas mudam, eventos acontecem, necessidades surgem, mudam, elas vão e vêm. Tudo vai mudando e se transformando com o tempo todo. Mas o que a gente vê por aí na relação entre pais e filhos? O que é comum de se ver por aí? Quantas relações desconectas vemos? Quanta falta de aceitação do próprio filho? Quantas famílias vivendo conflitos constantes e desgastantes? Muitas vezes pela simples falta de autoconhecimento, simples e tão complexa ao mesmo tempo. E também muitas vezes pela falta de aceitação de si mesmo e do outro. Então, vamos melhorar isso, vamos transcender os comportamentos desgastantes, vamos rever as nossas crenças e os nossos padrões limitantes? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Mas como isso é possível? Bem, a gente sabe que a gente vive um dia a dia muito corrido. Essa vida moderna é bem estressante e, na maioria das vezes, nos tira do prumo, nos leva a ter muitas preocupações, nos leva à ansiedade, falta de paciência, irritabilidade, tudo o que nos distancia da paz interior e da conexão com a gente mesmo e com o momento presente. E, consequentemente, acabamos ficando estressados com os filhos. É claro, é uma consequência, né? E para iniciar um caminho de autoconhecimento, para rever valores e padrões, precisamos primeiramente sair um pouco dessa loucura, sair desse ciclo da correria e do estresse, para conseguir desligar o piloto automático. E não tem jeito. A gente precisa silenciar. A gente precisa parar um pouquinho, precisa respirar para conseguir resgatar quem realmente somos. Bom, eu vou falar um pouco do meu processo de eu vou falar um pouco como foi o meu processo de repensar tudo isso e querer inclusive trabalhar com esse tema. Eu sempre fui apaixonada pelo comportamento humano, pelas diferenças, pelas relações familiares e por toda a complexidade e peculiaridade que envolve tudo isso. E quando eu tive o meu filho, essa paixão cresceu muito mais. Eu percebi também que era uma grande oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. E acompanhar um ser em crescimento e desenvolvimento era algo muito mágico e era um grande desafio. E também foi ali nessa experiência que eu senti que a responsabilidade era grande.
que eu tinha nas minhas mãos. E eu percebi que eu precisava rever muita coisa. Eu comecei a perceber que a real conexão com o meu filho, que ela se dava quando eu conseguia me despir das minhas vaidades, quando eu consigo me despir das minhas vaidades, quando eu tenho empatia por ele, quando eu consigo aprender com ele, ensinar aprendendo e aprender ensinando. E eu comecei a perceber que é quando eu vou de encontro com as minhas fragilidades, com as minhas sombras, quando eu encaro elas e me aceito quem eu sou, as coisas mudam, as coisas ficam mais claras. E assim eu começo a perceber também padrões e crenças que me são limitantes e que eu não quero mais dar continuidade. E assim eu começo a agir de acordo com os meus valores. E juntos a gente vai conseguindo criar essa relação diária com os nossos erros e com os nossos acertos. E não é fácil, porque ser vulnerável, mostrar fragilidades e reconhecer padrões de comportamentos limitantes não é nada fácil, e é uma constante. Só que também é muito libertador, e liberta também quem está à nossa volta, e principalmente os nossos filhos. E foi com a chegada do meu filho que eu percebi que eu precisava mudar muita coisa, que eu tive que me desconstruir para ir me reconstruindo aos poucos e com o meu novo papel de mãe, com essa nova mulher que surgiu, com esse novo ser ao meu lado e com a família que estava se formando. E eu percebi que não havia outro caminho a não ser o do autoconhecimento. E aí surgiu a educação transpessoal na minha vida e mais uma vez eu mergulhei fundo nesse processo e nesse caminho que ainda está sendo trilhado e que eu penso que é uma constante. E eu percebi que muitos pais estão envolvidos com esse pensamento, que é um pensamento de se reeducar para educar. É um pensamento de se desconstruir para reconstruir, que é o caminho do autoconhecimento. E eu acredito também que as crianças de hoje, elas já vêm com uma outra visão, com uma outra percepção de mundo. E que a educação convencional, que é patriarcal, ela não cabe mais nessa nova geração. E então, se você também está nesse processo de querer mudar padrões, está querendo melhorar, transmutar conceitos, mas muitas vezes você também não sabe por onde ir, não sabe o que fazer. Fique calmo, porque você não está sozinho. Muitos de nós, pais, educadores, estamos nesse caminho dessa nova educação e construindo esse novo olhar. Mas se você também ainda acha que deve ser autoritário com seu filho, que deve educar pela imposição, pela chantagem, pelos castigos, que deve mandar e desmandar dentro de casa, do tipo, quem manda aqui sou eu, saiba que certamente você também não está sozinho. Porque, afinal, nós somos frutos de uma geração onde a maioria recebeu esse tipo de criação. Nós somos frutos de uma sociedade de cultura patriarcal. E muito ouvimos tudo isso e fomos ensinados, e muitas vezes fomos adestrados e domesticados para ser assim e para acreditar nisso. Então, a boa notícia é que podemos sim mudar tudo isso, e nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se transformar. Mas afinal, o que é necessário para criar uma boa relação com meu filho? Primeiramente, é estar aberto para fazer essa grande transformação, essa grande mudança. E se você está aberto a isso, você já deu o primeiro passo, o primeiro e grande passo. E a primeira pergunta-chave que eu vou deixar aqui, que faz parar tudo, faz a gente pensar, repensar e refletir, e você anote aí, é: que exemplo quero ser para o meu filho? Que exemplo eu quero ser para o meu filho? E eu estou sendo esse exemplo que eu quero? Eu estou indo em busca desse exemplo? O que eu posso fazer hoje para iniciar e para dar um primeiro passo ao encontro desse caminho da criação consciente, ao encontro desse caminho que eu desejo, ao encontro desse exemplo que eu quero ser para o meu filho? A próxima pergunta é: que tipo de educação eu quero seguir? Que tipo de educação? Isso é muito importante. É uma educação com base no autoritarismo, em exigências, chantagens, comparações, intimidações? Ou uma educação com base no amor integral, no apoio, no acolhimento, no respeito, na autenticidade, na verdade, na construção, na parceria? Qual é o tipo de educação que você quer seguir? Então pense muito bem nisso. E mais uma pergunta-chave bem importante: quais são os meus principais valores e como eles estão alinhados ou não com a educação que eu tenho dado ao meu filho? Então é muito importante, liste os seus principais valores e comece a perceber
se tem conexão com a educação que você de repente já está dando, com o tipo de criação, ou não. Como é que está isso, né? E reflita bem essas 3 perguntas-chave. Escreva tudo que vier em mente, depois leia, releia e vá aos poucos aprimorando suas respostas e reflexões. Eu tenho certeza que muitos insights virão. Bom, agora a gente vai para 3 caminhos bem básicos e super importantes, fundamentais para trilhar a jornada da parentalidade consciente. O primeiro caminho é o da reeducação. A reeducação por parte de nós que somos pais e que tem o significado de estar aberto, como falamos antes, e a rever os padrões de comportamentos e crenças limitantes que seguimos e repetimos e que apresentamos aos nossos filhos. Então a gente precisa rever o que eu estou apresentando para o meu filho, que tipo de padrão eu estou tendo de comportamento, quais são as crenças limitantes que eu trago comigo e que eu estou seguindo, que eu estou repetindo e que eu estou apresentando para o meu filho, mas que eu não quero mais. Então é muito importante começar com esse olhar para si mesmo, para os comportamentos, atitudes que a gente tem. A reeducação, ela é identificar esses padrões repetitivos para conseguir modificar os comportamentos destrutivos. É mudar e ampliar nossa mentalidade no que diz respeito à educação e à criação dos filhos. Baseado naquelas perguntas anteriores, então a gente vai começar a mudar essa mentalidade, mudar esse padrão mental. E para isso, a gente precisa sair do piloto automático, com a autoobservação, que nos leva ao autoconhecimento. Quando a gente começa a se auto-observar esses padrões, esses pensamentos, a gente começa a entrar no autoconhecimento. E isso vai ampliar a consciência. E a gente vai começar a perceber as nossas sombras, as nossas fragilidades, as nossas virtudes, a perceber quem somos de verdade. E também uma coisa interessante é partilhar dúvidas e trocar ideias e experiências com outros pais que também estejam nesse processo, porque isso é riquíssimo e de grande importância. E ali também muito a história de um vai conectar com a outra e vai também te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Com essa reeducação e o reconhecimento de si mesmo, automaticamente vai fazer você educar e ensinar o seu filho e, ao mesmo tempo, aprender com o processo, o que torna a relação entre pais e filhos muito mais harmônica e autêntica. Você vai começar a perceber como que é essa relação entre vocês, a ter um novo olhar para isso, saindo daquele piloto automático. E é na própria reeducação que começamos a conseguir dar o exemplo que acreditamos ser o melhor para os nossos filhos, que é de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos comportamentos, lá de acordo com os nossos valores, e porque sabemos que a criança, ela segue muito o nosso exemplo. A criança, ela age por imitação, e nós somos o seu maior exemplo diário. Então isso é muito importante. E aqui tem uma palavra-chave nesse processo que é fundamental, que é a congruência. Seja congruente. O que é congruência? O que é ser congruente? É agir de acordo é agir com conformidade, de acordo com aquilo que você acredita. Você fala, você pensa alguma coisa, acredita numa coisa, fala aquilo e age também de acordo. É a igualdade ao propósito que se destina. É a semelhança entre as partes de um todo, coesão, harmonia. É a conexão com alguma coisa, identidade ou propriedade. Bom, o segundo caminho para a parentalidade consciente é a empatia. A empatia é o momento de compreender o que realmente se passa com o outro, nesse caso com o nosso filho, e isso tem um efeito quase mágico, porque a empatia, ela nos conecta com o outro. E é muito importante no relacionamento com o nosso filho essa conexão, a gente conseguir se conectar com o filho, né? E como que a gente pode fazer isso? Observando o outro, observando o momento, observando a si mesma, começar a compreender o outro e começar a ter uma atenção maior às necessidades do filho, que são várias as necessidades. Tem as necessidades físicas, que é de movimento, da liberdade. Tem as necessidades emocionais, que é de expressão dos sentimentos, como o choro, que fica também uma reflexão. Quando o meu filho chora ou precisa expressar algum sentimento negativo, como que eu me sinto? Como que eu lido com o choro do meu filho? Porque muitas vezes, mesmo sabendo que é importante para ele expressar esse choro, que é necessário,
Eu privo ele disso? Como que eu estou lidando com isso? Quais são as frases que eu digo? Que tipo de suporte eu dou a ele? Frases do tipo, não chora, não foi nada, não tenha medo, não fique triste, ou eu acolho o sentimento dele, eu deixo ele extravasar aquele choro, né? Será que ele está se sentindo... Será que eu não me sinto pior do que ele por causa do choro? Então é muito importante essa atenção às necessidades do filho, como eu ajo com isso, né? Também tem as necessidades intelectuais, né, que é o estímulo pelo exemplo também, que a criança, como eu falei antes, ela começa a agir conforme ela vê o pai ou a mãe. As curiosidades que a criança tem, os descobrimentos, as perguntas sobre o mundo, como é que você está respondendo para o seu filho, você está dando atenção a isso, como é que são as brincadeiras em casa, os jogos, né? Começar a perceber também as coisas que mais causam encantamento no seu filho, começar a ver essas necessidades intelectuais da criança. E também tem as necessidades transpessoais, que vem a questão da espiritualidade, a questão dos contos, sabedoria ancestral, você conta histórias para o seu filho, né? Dá liberdade para ele se expressar. Como é que está isso? E também a atenção às próprias necessidades, a necessidade dos pais, que também tem muito a ver com o amor próprio, de sanar as feridas da criança interior, do pai ou da mãe. Então eu preciso primeiro sanar as minhas feridas para conseguir me fortalecer para ajudar o meu filho nessa trajetória. Também tem a percepção das diferenças de necessidades, que numa casa geralmente tem mais de uma pessoa, né? A família tem muitas pessoas, então tem as diferenças de necessidades, começar a ter essa atenção que uma necessidade não é igual à necessidade do outro. E também ter a consciência que as necessidades elas são mutáveis e elas se transformam com o passar do tempo. As necessidades são como a vida, estão sempre em movimento. E outra coisa também interessante aqui, linkada com a empatia, é a comunicação. Como está a comunicação com seu filho? Né? Então é interessante também aqui pesquisar sobre comunicação não violenta, que é muito legal e que também abre um portal novo assim, de uma comunicação autêntica com os outros e com o filho. E aqui, o terceiro passo é a paciência. Como já diz o nome, a paciência é a ciência da paz. E esse passo é muito importante e ele requer muito da nossa boa vontade e disposição. Porque para acompanhar a vida de uma criança, todas as suas fases de crescimento e desenvolvimento, é preciso ter muita compreensão e entendimento e muita paciência. E a criança, ela tem um tempo diferente do adulto. A criança, ela vive no momento presente, de uma forma bem natural e até mesmo inconsciente. E nós, os adultos, a gente não... É difícil para a gente viver nesse tempo do aqui e agora. Então, por que não aprender com a criança a ter presença, a viver no momento presente, né? E aqui, uma palavra-chave aqui é a presença, da paciência é a presença. Porque para trilharmos esse caminho de parentalidade consciente, a gente precisa aumentar o nível de paciência e presença. E uma das melhores formas de aumentar a paciência e a presença é a meditação. Não adianta, a meditação é tudo de bom. E a prática diária de meditação, ela diminui a ansiedade, ela aumenta a serenidade e a paciência, ela melhora a capacidade de empatia, que a gente conversou antes, ela proporciona uma lucidez mental, o que ajuda a clarear as ideias. Então, ajuda a lidar melhor com os desafios diários, com os conflitos do dia a dia com os nossos filhos. E a meditação transpessoal, ela é focada na atenção, ela é levar a consciência na respiração. É uma prática para se tornar cotidiana, para ser realmente inserida no dia a dia. E com a prática regular, ela vai se tornando algo natural, espontâneo. A meditação transpessoal, ela é bem focada na respiração. Ela assim, como é que eu vou dizer, para desmistificar a questão da meditação, que é uma coisa difícil, que é uma coisa para poucos, que eu tenho que ser zen budista. Não, não é isso. A meditação transpessoal, ela é bem simples e qualquer um pode começar a fazer, porque ela realmente é focada na atenção e na consciência da respiração. E também tem a prática de mindfulness e atenção plena, que é uma prática também bem simples e que aumenta a nossa capacidade de prestar atenção ao momento presente.
o que nos leva a sintonizar com as experiências mais básicas do nosso dia a dia. E o que proporciona ampliar nosso campo de percepção, nosso foco, a nossa atenção e ajuda também a acalmar a mente, entre muitos outros benefícios. E com isso também ajuda a gente a silenciar um pouco a mente, silenciar aquela mente que não para e a focar no momento presente, a focar no seu filho, a conseguir conectar no momento presente, que a criança também já está tão naturalmente envolvida nesse momento, né? E essas ferramentas, elas são maravilhosas e são fundamentais para os pais educadores que estejam nesse processo de uma educação consciente. Bom, agora que você já conheceu algum dos caminhos que levam à parentalidade consciente e a sermos de verdade o exemplo que queremos para os nossos filhos, o que nos resta é começar a praticar tudo isso, a seguir tudo isso. Bem, e sobre a prática de meditação e mindfulness, uma coisa importante de falar é que no início pode não ser uma coisa muito fácil de começar a fazer, de começar a inserir no dia a dia, porque também tem aquele mito da meditação, que a meditação é para poucos, que a meditação é só para quem é um zen budista, mas não é nada disso. A meditação, na verdade, é uma coisa bem simples. Só que como a gente está tão inserido nessa loucura do dia a dia, que não tem tempo para nada, às vezes a gente pensa, 5 minutos, começar com 5 minutos de meditação, vou começar. Só que na hora de fazer, tu começa, mas 5 minutos que eu vou perder de estar fazendo outra coisa. Mas não, na verdade, quando você começar a praticar meditação, a levar para o seu dia a dia, você vai ver que não, que esses 5 minutos foram os mais valiosos do seu dia e que não é tão difícil assim, não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, eu acho interessante que a meditação transpessoal, ela traz esse foco na atenção, esse foco na respiração, que também desmistifica a questão da meditação, né? Você não precisa ter um templo para meditar, você precisa se organizar, você precisa ter boa vontade e, principalmente, levar a meditação todos os dias para a tua vida. Começa com 3 minutos, vai aumentando para 5 minutos, de repente para 10 minutos, até que a coisa vai se inserindo de uma maneira muito mais natural e você vai se sentindo mais confiante nesse processo. E também, para quem nunca meditou, pode começar com meditações guiadas, que são meditações bem legais e que tem um guia, então tu te sente mais, tô no caminho certo, é isso aí. E também não é uma coisa muito fácil, né? As primeiras vezes que a pessoa medita, geralmente são as mais difíceis, porque os pensamentos, eles não nos deixam e também eles nunca vão nos deixar, eles estão sempre ali. O grande lance da meditação é saber como lidar com isso, que você vai aprendendo aos poucos e praticando. Então, eu recomendo muito, muito que se você nunca meditou, que você tente, comece hoje, comece amanhã, pegue um tempinho do teu dia, começa com 5 minutinhos mesmo, acorda, de repente faz isso a primeira coisa da manhã, a meditação sendo a primeira coisa da manhã, ela é muito legal, acho que é um dos melhores horários para meditar. Então, é isso, começa com a meditação, começa com essa respiração consciente, começa com esse tempo voltado para ti mesmo, com esse tempo de silêncio, que tu só vai ver como vai ser legal, que também começa a linkar com os outros processos de empatia, com o processo de reeducação, com o processo de autoconhecimento, uma coisa vai chamando a outra. Então, eu espero ter contribuído para essa sua jornada de parentalidade e vamos seguindo no caminho que é um dia após o outro, é um passo após o outro. Eu quero te agradecer pela sua companhia e eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma na tua jornada de parentalidade consciente. Como a gente viu, esse caminho é um caminho crescente, é um caminho contínuo que é feito dia após dia e que ele vem como um presente pra gente, como mãe, como pai, como uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal e que traz essa possibilidade de nós, como mãe, como pai, para a gente ajudar os nossos filhos a crescerem com confiança, a crescerem seguros emocionalmente para lidar com a vida, né? Para trilhar a jornada deles de vida. E eu quero te fazer um convite para conhecer o programa Segredos de Educação entre Pais e Filhos,
que ele é idealizado por mim e pela Fernanda Caetano, e eu vou te mostrar um pouquinho como funciona um programa online, como que é esse portal de membros, o que você vai encontrar lá dentro. Dá uma olhadinha. Bem, pessoal, então eu vou mostrar como que funciona o portal de membros do programa Segredos de Educação entre Pais e Filhos. Quando você adquire o programa, você tem um portal de membros, que é onde você vai ter um login e uma senha, para você entrar quando você quiser. Aqui tem o nosso livro digital, sempre à disposição, e aqui é o curso, é o programa. Vou clicar aqui para te mostrar como é que funciona um programa online. Aqui está todo o conteúdo do programa. Tem esse vídeo de boas-vindas que mostra como funciona o programa. Aqui tem uma introdução que ela fala da educação, da linha de educação, do que a gente segue, como é que é essa construção. E aqui começam os módulos. O primeiro módulo, a gente fala de comunicação. A comunicação, a gente começa com a comunicação porque ela é uma chave para iniciar essas mudanças, essas transformações em família. Então a gente começa falando da linguagem da criança, a gente fala da linguagem do movimento, da imagem, do som, do silêncio, do afeto, das emoções. E tem brincadeiras, histórias, a música. A gente fala também aqui de sexualidade e infância, que é um tema muito importante. Então a gente começa trabalhando a comunicação. Aí a gente vai para o módulo 2, que é criando e construindo a própria história, que é o que a gente comentou até ali no conteúdo dos slides. Aqui a gente fala de ritmo, de limite, de rotina, de amor, para realmente você desenhar a sua rotina, a rotina da sua família, construir essa história. E também em todos os módulos tem aqui o material complementar, que é o PDF. Aqui também no módulo 1 da comunicação a gente fala de respiração, tem alguns áudios bem legais. Módulo 3, a gente fala de momentos memoráveis em família, para deixar aquela memória da criança, memória emocional, afetiva, para construir isso. E o poder da presença, aqui a gente usa a ferramenta Mindfulness, que a gente te explica bem direitinho o que é. Então são muitas aulas, é um material muito rico, assim, tudo muito bem elaborado, bem pensadinho. Módulo 4, a gente fala de criança tem fome de quê? Que é a gente fala do alimento da vida, alimentando essa criança além da comida, aquele alimento que é do corpo e da alma. Também falamos da cozinha preparada, como que a gente vai plantar essa sementinha como que essa criança vai lidar com o alimento, que faz parte ela leva para a vida dela. O módulo 5 é um módulo muito especial, assim, para fechar com chave de ouro, que é onde a gente brinca de casinha realmente. A gente traz o método Montessori para dentro da sua casa. Então a gente trabalha com os espaços preparados, a gente vai percorrendo todos os ambientes da casa. E também, além do espaço físico, aqui a gente trabalha as emoções. Cada ambiente tem uma emoção, algumas emoções e necessidades muito importantes, e a gente vai trabalhar isso. Fala também dos brinquedos, tem toda também aquele material complementar. E a gente tem uma sessão extra de bônus, que aqui nos bônus a gente tem muitas palestras de convidados e também as nossas palestras que a gente vai participando de congressos e tudo que a gente vai gravando de palestras e que a gente acha interessante, a gente coloca aqui no bônus. A gente está sempre alimentando. Aqui tem muitas palestras, tem palestras de convidados, realmente o conteúdo está muito bom. E o grande plus, assim, o grande suprassumo também do programa é o grupo fechado do Facebook, que é nesse grupo que é a nossa rede de apoio, é nesse grupo que você vai tirar suas dúvidas, as suas perguntas, é ali que a gente vai te auxiliar e a gente vai pegar na tua mão, Então, e como funciona esse programa online? Você vai ter acesso para você assistir as videoaulas quando você quiser, no tempo que você quiser, você pode assistir todos os módulos, depois voltar no módulo 1, tem algum dia que está precisando de alguma aula específica, vai lá e assiste, alguma palestra. Então você vai fazer o seu horário, o grupo vai estar sempre lá para te acompanhar no módulo que você tiver, no seu ritmo, a gente vai estar lá para te auxiliar, para caminhar junto contigo. E
E talvez você fique pensando, será que funciona um programa online? Como que funciona isso? A gente te garante que funciona, porque eu e a Fernanda, a gente participa de programas online, inclusive a gente se conheceu num programa online, e assim, a gente é encantada com isso, com o resultado que tem, tanto que juntas a gente desenvolveu o nosso programa online, né? Com muito conteúdo de qualidade. E então, o investimento, né? Mas quanto que eu vou ter que pagar? Como que eu faço para ter tudo isso, para fazer parte desse time de pais e mães? O investimento é 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497. Imagina, com 12 vezes você vai pagando R$ 49,70 por mês. Quanto, né? Eu e a Fernanda, a gente conversa assim, quanto dinheiro a gente coloca às vezes em curso para filho, em compra isso, compra aquilo, arruma aquilo, querendo melhorar essa relação, essa criação de filhos, e a gente gasta um dinheirão. E não, a gente precisa realmente buscar na gente, se desenvolver, buscar apoio, buscar conteúdo, conhecimento de qualidade. Então aí tá uma grande oportunidade. 12 vezes de R$ 49,70, R$ 497. Então é isso, tem um botãozinho aqui embaixo, né? Você pode se já adquirir o programa, já entrar para esse grupo, para esse time, que vai ser um prazer caminhar junto contigo. Bem, eu espero que tu tenha gostado e é isso aí, a gente está te esperando aqui dentro. Você viu como funciona o programa online Segredos de Educação entre Pais e Filhos? Vem com a gente, eu e a Fernanda, a gente quer te ver aqui do lado de dentro. Tem um botãozinho aqui embaixo, clica, se inscreve, que a gente vai te dar as mãos para caminhar juntos a jornada da parentalidade consciente. Um grande abraço!